A história da humanidade toda, de um universo todo, cabe num livro. Tem livros que, se não existisse mais nada, um livro seria suficiente já de alguns autores para você se manter lúcido e feliz para sempre. Tem o Prometeu, que é uma peça do Ésquilo, Prometeu Acorrentado. Tem o Poder do Mito, que é do Joseph Campbell, que é uma série de entrevistas com Bill Morris. E é um conto do Kafka, que chama Relato a uma Academia, ou Comunicação a uma Academia, que é a história de um macaco que se torna homem. Era uma forma de lazer na minha casa ter a reunião com os meus pais, a gente lendo histórias. Quando a gente viajava para algum lugar também, sempre havia uma história contada sobre aquilo, então a gente chegava em casa e também via coisas relacionadas aos lugares que a gente ia. Quando eu desenhava, meu pai falava que algumas formas, tipo o ovo, o redondo, o triângulo, eles tinham a ver com alguns alfabetos. Tinham alguns alfabetos de algumas determinadas tribos que eram assim. Eles carregavam um saquinho e dentro do saquinho tinha uma concha, uma pedra. Então elas significavam para as outras tribos uma maneira de dialogar assim. Pedrinha com concha significava tal coisa, tal coisa. E livro é bom porque você vai poder ler ele várias vezes depois e você vai ter vários livros em um conforme você vai entendendo. Os livros sempre te solicitam. Várias vezes eu recorro a alguns livros que eu falo, agora se eu ler aquilo de novo, será que qual é a impressão que eu vou ter? Ou mesmo como consulta, você pensa numa coisa e fala assim, mas quem disse isso muito bem ou alguma coisa parecida foi assim. Você vai ler, você toma um choque e já esqueceu o motivo que te levou até o livro, né? Franz Kafka escreveu contos, novelas, romances, cartas e diários. Passou praticamente a vida inteira em Praga, com exceção de um curto período em que viveu em Berlim. Toda a sua obra foi escrita em alemão e a maior parte dela só foi publicada póstumamente. Desconhecido em vida, é considerado hoje um dos maiores escritores do século. Kafka morreu de tuberculose em 1924, um mês antes de completar 41 anos. Sendo um checo judeu que escrevia em alemão e publicava em alemão, ele nunca se sentiu ancorado em lugar nenhum. Ele não estava, na realidade, em casa em lugar nenhum. Ele estava exilado. E quando ele estava em casa, ele estava exilado em casa. E daí a sua impressão de imensa fragilidade humana, né? Falando francamente, meus senhores, ainda que mais me agradasse usar de linguagem metafórica a respeito de tais assuntos, vossa condição simiesca, se é que a conhecestes algum dia, não está mais distante de vós do que eu estou da minha. Na realidade, ela mordisca os calcanhares de todos os que pervagam por este mundo, tanto dos pequenos chimpanzés quanto do grande Aquiles. É muito bom. Essa história é a história de um macaco que foi capturado numa expedição na Costa do Ouro e foi levado de navio para o Ocidente. Há 5 anos já ele já não é macaco, ele é um ex-macaco. Então ele começa a relatar desde o momento que ele tomou o tiro e foi capturado e posto no porão do navio, percebendo que os tripulantes que fumavam cachimbo, bebiam o aguardente, se ele teve a ideia, né? Se eles são desse jeito,
né, estão lá fora. E se eu sou desse jeito e estou preso aqui dentro, se eu me comportar daquele jeito, eu posso estar livre. E em determinado momento ele pega uma garrafa, está tendo uma festa no navio, alguém deixou a garrafinha na frente dele, ele pega a garrafa, ele abre a garrafa direitinho do jeito que ensinaram ele, ele vira, todo mundo fica impressionado, ele joga a garrafa como um artista e não bastando ele fala, olá. E aí que no final dessa narrativa que fala, olá. Ingressando com esta exclamação no mundo da fala humana e dando o primeiro passo para integrar-me à sua comunidade. Um relato para uma academia é uma peça cômica. Você tem um macaco que se transforma em homem e que descreve como as capacidades essenciais do ser humano: cuspir, fumar cachimbo, beber aguardente. É uma visão, digamos assim, absolutamente cômica da condição humana. Qual é a diferença entre humor e tragédia? Se você cair e partir o braço, todo mundo vai dizer que coisa, que horror, todo mundo vai ficar penalizado por você. Se você escorregar e cair e apenas bater com o bumbum no chão, vai todo mundo morrer às gargalhadas. Então a diferença entre o humor e o trágico depende das consequências. Quando você se transforma num besouro, numa barata, num inseto, na metamorfose, essa transformação, e ele fica de costas, com as perninhas mexendo, aquilo é engraçadíssimo se você olhar de uma perspectiva. E é trágico de outra. Esse limite entre o terrível e o cômico em Kafka, na maioria dos casos, não deixa de existir. Acho que ele usa todos esses animais nas histórias, que é uma espécie de roupagem para aproximar afetivamente nós do outro. Quando você passa a pôr na boca do que é improvável, isso chama a tua atenção. Muitas vezes você pode usar o animal para, através de seus olhos, descrever as incongruências do ser humano. Mas isso é mais visível ainda no conto longo que ele escreveu, chamado Investigações de um Cão, em que é um cachorro que vê os homens. Ele usa os animais para deslocar, em última análise, a câmera que ele está filmando a vida. Quer dizer, ele põe o animal como uma câmera com peculiaridades próprias, e que, portanto, vai olhar o mundo de uma maneira distinta da nossa. Agora, em que medida você pode fazer um bestiário com Kafka? Não pode, porque nenhum desses animais é animal de verdade. Todos eles são peles dentro das quais se pôs, se não o Kafka, o Sr. K, que é uma outra forma de ser Kafka. Tem uma coisa também que fala assim, que o mundo novo, né, ele não deve ser analisado antes de ser experienciado. Então, tudo aquilo que nos é estranho, se a gente se coloca no papel de experienciar o que é proposto, né, o que é sugerido pelo autor, você sai diferente de como você entrou numa leitura, né? Ele é realista. Kafka não perseguiu o fantástico. Ele trabalhou com parábolas, que é uma forma de você contar a vida, narrar a vida, descrever a vida com outros meios, não é verdade? E não há nada de sonho em Kafka. Se você achar que uma história de Kafka foi sonhada, ela perde a relevância. Ela só é relevante porque não é sonho. Ela só é relevante porque ela é real. Porque ela não é invenção do subconsciente ou do inconsciente. Ela é a invenção da sua lógica implacável. Bem no início, caso os homens o houvessem desejado, eu talvez ainda pudesse ter retornado pelo largo portal celeste que se abre para a terra. Mas meu acelerado avanço foi progressivamente rebaixando e estreitando este caminho. Sentia-me melhor e mais seguro no mundo dos homens. A tempestade que me perseguia, vinda desde meu passado, já se acalmara. Hoje, não passa de uma brisa a soprar-me suavemente os calcanhares.
As histórias não têm tempo, não têm cenário, os personagens não têm rosto, não têm olhos. Raramente ele diz se a pessoa é gorda ou magra, alta ou baixa. Ele não faz a psicologia de ninguém. Ele não descreve o caráter de nenhum dos seus personagens. A única coisa que não é impreciso é a linha da história que ele quer contar. A única coisa que não é imprecisa é o que ele queria narrar daquela angústia que estava escrevendo naquele determinado dia. A obra de arte é sempre uma construção do espírito, mas é uma construção. No caso de Kafka, era uma construção muito nítida, muito rigorosa. Isso a gente vê sobretudo nos textos incompletos que você vê. Quando ele para e por que às vezes ele para. Porque ele está diante de um problema que ele espera um dia resolver. E esses textos inacabados, eu acho que dão uma dimensão própria de Kafka. Tudo nele foi inacabado. Tanto a literatura quanto a vida. Mas tanto a literatura quanto a vida foi inacabado de uma forma que até hoje nos atinge e nos comove. Eu tô com o livro o tempo inteiro. Tenho tendência a transformar livro em quase caderno de anotação mesmo. Eu vou colocando coisas na esquina do livro que tem a ver com o que eu tô lendo. O livro fica parecido com você, né? Eu levo junto, anda comigo, eu seguro. O trato que eu tenho é como eu tenho com... Não transformo num objeto de decoração. Eu tenho um horror de livro que parece que é livro decorativo de sala, sabe? Que eles são impecáveis e alinhados e sem orelhas. O Poder do Mito foi feito para um programa de televisão, depois eles passaram para o livro. Essa série, essa entrevista, né? Feita pelo Bill Morris com Campbell. The source of life. What is it? No one knows. Why are stories important for getting at that? Well, I think it's important to live life with a knowledge of its mystery and of your own mystery. And it gives life a new zest, a new balance, a new harmony to do this. E é incrível, porque você vai... Onde você abre, você vai... os minutos de sabedoria. Você abre uma página e sempre tem uma... Sempre é impactante, sempre é legal reler alguns trechos. Joseph Campbell foi um escritor e estudioso americano especializado em mitologia e religiões comparadas. Desde sua infância, interessou-se pelas sociedades indígenas norte-americanas e posteriormente passou a estudar seus mitos. Chegou a estudar biologia e matemática, mas depois enveredou para a literatura, tornando-se grande admirador de James Joyce e Thomas Mann. Ele tinha 82 anos quando concedeu essa entrevista. O Pessoa, ele se refere ao mito da seguinte forma: o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que está no céu é um mito brilhante e mudo. Nós poderíamos colocar o mito como uma narrativa que explica. O mito fala do homem, da natureza e, principalmente, ele é uma vontade, né, humana de explicar. Dizem que é o que todos procuramos, é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos. Acho tão bonito isso. De modo que nossas experiências de vida, do plano puramente físico, tenham ressonância no interior do nosso ser e de nossa realidade mais íntimos. De modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal. E é o que essas pistas nos ajudam a procurar dentro de nós mesmos. Mitos são pistas? Ele pergunta.
Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. A criação do mito normalmente é anônima. O artista, em todos os tempos, sempre foi um instrumento para aproximar o mito da vida humana. A obra de arte, ela torna concreto alguma coisa que o mito conta. Quando você tem a estátua do Deus ali diante de você, é como se todas essas histórias ganhassem vida e ganhassem consistência, fisicalidade. O herói é o centro, é o foco da narrativa mitológica, porque o herói é o homem vivendo a sua existência. E o homem diante de situações extremas, situações de perigo, não apenas de perigo físico, mas um perigo que tem dimensões cósmicas. O ser humano é um herói. Acho que é aqui mesmo que fala assim, quantos poderiam ter nascido no seu lugar? Quantos espermatozoides tentaram fecundar o tal do óvulo e foi você que chegou lá? Isso já é uma jornada incrível, já é uma conquista esplendorosa. Quantos passaram por doenças gravíssimas e sucumbiram e morreram, e só sobrou aquele tataravó. É um ato heróico ter conseguido se manter vivo. A vida é furiosa. Você mudou a definição de mito de busca de sentido para experiência de sentido. Aí o Campbell fala, experiência de vida. A mente se ocupa do sentido. Qual é o sentido de uma flor? Qual é o sentido de uma pulga? Estamos tão empenhados em realizar determinados feitos com o propósito de atingir objetivos de outro valor que nos esquecemos de que o valor genuíno, o prodígio de estar vivo, é o que de fato conta. Você se entender como um ser sagrado, né? No meio de um evento sagrado, isso eu acho que muda um pouco, muda muito, na verdade, né? Toda a tua relação com o resto das coisas. Tudo que o Campbell fala o tempo inteiro é como você fazer alguma coisa para lembrar que a vida é o presente, é o milagre, é o que vale a pena. Não precisa arrumar sentido para nada. O sentido é realmente estar vivo. Você renova a tua fé no humano, em si, na vida, quando você tira ela desse verniz banal. Não existe nenhum momento na história humana em que mitos não tenham sido criados. A produção mitológica, ela é permanente. O mito, ele é eterno, ele é atemporal. Ele transita numa dimensão da eternidade. That's what I would say. Eternity isn't some later time. Eternity isn't a long time. Eternity has nothing to do with time. Eternity is that dimension of here and now, which thinking in time cuts out. The experience of eternity right here and now is the function of life. Tem coisas que você lê e você lê com a sua voz interior. Você lê em casa, você não vai ficar gritando dentro da sua sala, né? Mas tem coisas que são feitas para serem lidas em voz alta. E hoje em dia eu ando lendo tudo em voz alta. Você vai percebendo a respiração, as coisas que estão envolvidas na emissão daquela, né? Na evocação de determinadas imagens, de entidades. E você passa a sofrer o processo com isso. O que está dentro está fora. A forma é o seu conteúdo. É quase assim, é tirar um pouco o seu estado de espírito e começar, né? E aí você vai vendo construção, palavra a palavra, aquilo vai te guiando. Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, quiseste transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas,
e como recompensa, permanecerás numa vigília dolorosa, sempre de pé. Cada dia que eu leio, eu passei a amar o Ésquilo como o meu autor de cabeceira. Eu fico tão impressionado com o amor que ele tem para com os homens e como ele conta a história de uma maneira tão amorosa, tão calorosa. Ésquilo é reconhecido como o pai da tragédia grega. Além de Prometeu Acorrentado, que supostamente faz parte de uma trilogia, escreveu a peça Os Persas e cerca de 80 outras peças, sendo que apenas 7 sobreviveram até hoje. Suas obras são influenciadas pela história grega e pela importância da guerra naquela sociedade. Prometeu é um deus. E ele é um deus punido, porque realizou um gesto que o humanizou. Um gesto que trouxe o conhecimento para os homens. Deus distribuiu vários privilégios, deu vários presentes para vários deuses. Ele tinha dado o fogo para o Hefesto. Só que Prometeu foi lá e roubou o fogo, que era o presente para o Hefesto, e distribuiu para os seres humanos, para os mortais. Ele é condenado a passar a eternidade até que ele se arrependa num deserto, totalmente sozinho. Daí pra frente, além de tudo, a águia vai comer o fígado dele durante a noite inteira. Aí pela manhã, o fígado se reconstrói, aí a águia volta e continua comendo. Alguém obteve antes de mim o bronze, o ferro, a prata, o ouro, preciosidades úteis aos humanos que até então no solo se escondiam. Mas a ninguém apraz a fala solta, por isso sintetizo e me resumo. O autor da arte humana é Prometeu. Na história de Prometeu, nós temos o elemento fogo, que é um símbolo do conhecimento. O Aristóteles ele abre a metafísica com a seguinte frase: todo homem deseja naturalmente saber. O homem age, ele faz escolhas, ele se instala no mundo pelo conhecimento, através do conhecimento. O progresso da humanidade se deveu à capacidade dos homens de pensar antes de fazer. Literalmente, Prometeus significa aquele que pensa antes, porque ele prevê o futuro. Hoje a gente pode até entender como o futuro não existe, então ele inventa. Inventei o prodígio das ciências, o cálculo e a combinação das letras, memória, artífice de tudo. Tudo que é dito numa tragédia, os textos eles não são pretexto para você poder dizer outras coisas. Eles não funcionam como subtexto. É poesia pura. Você não pode temer o volume, né, do texto, mas você vai fazendo um gráfico de forças que uma tragédia mobiliza e tem também o aspecto musical das palavras. O silêncio que decorre depois de você falar determinadas coisas, o tempo que leva para decantar é maior, porque elas vêm com mais recheio. Você tem dentro de uma palavra mais informações. A função do coro aqui, do Prometeu, as Oceaníades, uma maneira do leitor, ou do espectador, no caso da encenação mesmo, ter um lado de um pensamento mais razoável. É uma chamada ao bom senso sempre, porque os protagonistas eles são desmesurados, eles precisam quase de uma voz para puxá-los. Tem personagens que têm essa função também, mas o coro geralmente é para abrandar os ânimos, relatar até coisas do que ainda não foi dito na peça sobre o passado dos personagens, antevendo algum futuro sobre as desgraças que vão ocorrer. Na narrativa mitológica, existe uma relação entre o herói e todo um processo que ele vive, ao mesmo tempo de autoconhecimento de quem realiza a ação, do herói, e diante dele nós também somos iluminados. O público, né, que assiste Prometeu Acorrentado no teatro, sabe que ali está um exemplo para ele mesmo. Toda grande arte, no fundo, é entretenimento.
né? O que ao contrário não acontece, não é todo entretenimento se coloca no patamar da arte, mas toda grande arte é entretenimento. Então você fica... é divertido você ler. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.